E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer uma resenha muito bacana sobre uma obra célebre, icônica dos quadrinhos, né? Essa obra aqui, Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, de 1985, né? Se você ama quadrinhos, você vai adorar esse vídeo. E se você não gosta de quadrinhos, não pretende ler essa obra, esse vídeo é para você também, né? Até para não cometer uma gafe, né? Porque isso aqui é uma grande obra literária, incluindo aí quadrinhos e livros, né? E fique com a gente até o final que você vai descobrir o porquê. É importante ter uma consciência situacional boa de tudo, de todas as dimensões culturais, né? De cinema, de livro, de quadrinho, mesmo que você não seja tão fã assim, é bom saber o que tem importância e o que não tem, né? Então, essa aqui é a minha edição, né, de Batman, o Cavaleiro das Trevas, uma edição de 1989. Ela foi publicada no Brasil a primeira vez em 1986, né, saiu nos Estados Unidos em 85, foi publicada aqui em 1986 em 4 capítulos. Eu tinha 13 anos e comprei, né, aqueles 4 capítulos, depois vendi com minha coleção e mantive a edição encadernada que eu comprei em 89. Lembro muito bem, numa banca da Avenida Paulista. Essas edições de luxo da Panini, que eu acho bacana e tal, mas não tem uma edição de luxo dessa obra, não. Só essa edição encadernada aqui. Tá aqui a prova. Batman, 50 anos, né? O selinho de comemoração. O Batman foi criado em 1939. Então, agora em 2024, ele tem 85 anos. Mas em 89 ele tinha 50 anos, que é a data dessa minha edição aqui, que eu mandei, inclusive, fazer uma capinha de plástico para preservar, né? Então, o que é que essa obra tem de diferente, né? Essa obra é uma obra completamente fora do contexto do Batman, né? É uma história completamente diferente, a gente vai já ver por quê. Ele, num futuro distópico, a partir de 1985, ele constrói um futuro distópico, onde o Batman, já velho, no início da velhice, né, com 55 anos, decide retornar às atividades, né? E por que essa obra é tão importante? A gente vai descobrir por quê agora, né? Vamos falar um pouco do autor, dar uma contextualizada, né? O Frank Miller era um jovem artista, fortemente inspirado pela forma japonesa de se fazer quadrinhos, que nos anos 70 e 80 estava muito à frente das técnicas americanas, em termos de técnica, né, em termos de uso correto da linguagem. E ele foi contratado, ainda com 24 anos, por uma revista que estava prestes a ser cancelada, o Demolidor da Marvel, né? E ele simplesmente conseguiu transformar essa revista num dos títulos mais fantásticos da Marvel, né? O personagem está vivo até hoje, né? Com destaque para a saga da Elektra, nessa época, que eu também acompanhei aqui, publicado pela Editora Abril na revista Super Aventuras Marvel, né? Acompanhei na minha pré-adolescência. E aí, nos anos 80, teve um boom de trabalhos adultos para histórias em quadrinhos, né? Novas abordagens, né? Temáticas mais adultas para personagens mais antigos. E esse boom foi capitaneado principalmente pelaquela geração de artistas ingleses que invadiu os Estados Unidos, o mercado editorial americano, né? Tem resenha no canal de Watchmen, de V de Vingança, e também pelas obras do Frank Miller nesse período, principalmente com Batman, né? Ano 1 e Cavaleiro das Trevas. Então, em 1983, o Frank Miller já tinha produzido uma grande obra dos quadrinhos direcionada ao público adulto, né, que revolucionou o mercado editorial de quadrinhos. A obra é Rony, né? Tem resenha dessa obra no canal aí. Se você quer saber mais sobre essa obra, tem resenha dela no canal. E essa obra, Cavaleiro das Trevas, também está no meu vídeo Top 10 Quadrinhos de Todos os Tempos, aí no canal, né? Então, essa obra foi uma das primeiras graphic novels, né, que eram séries limitadas num formato mais luxuoso um pouco, né? E ela tinha uma história completamente fora do contexto do Batman, né? Então, como era essa história? Então, o Batman, com 55 anos, né, encontra uma Gotham City completamente tomada pela corrupção e pelo crime nas ruas mesmo, dominada por gangues, né, por facções, né, que tornaram que eram verdadeiros donos das ruas, igual um certo país da América do Sul, que eu não vou dizer o nome, que está acontecendo uma coisa mais ou menos parecida.
e, e encontra também um contexto político onde o Super-Homem, que era o mais poderoso dos heróis e grande amigo do Batman, se aliou começou a trabalhar de forma cada vez mais estreita com o governo americano, né? O presidente americano nesse futuro distópico seria o Ronald Reagan, pelo menos idêntico, né? Ele não fala esse nome, mas a cara é a mesma do Ronald Reagan. Então, o Batman resolve retomar as atividades, né? Resolve voltar com abordagem completamente diferente. Quando a gente for discorrer sobre eu vou explicar mais sobre isso. E ele vai entrar em conflito com essas gangues que tomam conta da cidade. Ele vai entrar em conflito com a elite política que toma conta da cidade. Ele vai entrar em conflito com o Super-Homem, que trabalha junto com o governo, né? Ele vai entrar em conflito com o Coringa, seu velho inimigo, que vivia no hospício, em estado catatônico, e quando ele escuta falar que o Batman voltou ativa, ele desperta e volta ativa também. E na obra, ele mostra retrospectivamente que o Jason Todd, que era o Robin em 1985, havia morrido, né? Ele não explica bem por que na época, né? Porque na época ele ainda estava vivo na cronologia normal da DC. E aí o Batman acaba também recrutando um novo Robin, né? Uma moça chamada Carrie Cayley. Né? E o Cavaleiro das Trevas, o fato de ele ter dito em retrospectivo que o Jason Todd havia morrido, acaba gerando a célebre história da morte do Jason Todd, né? Com o Diaparo, desenho do Diaparo e tal. Mas isso é outro assunto. Então, ele volta a entrar em conflito com todo esse contexto, né? Uma Gotham City muito pior do que a que ele tinha deixado. E o que é que pode se falar sobre essa obra, que é o mais importante? Então, essa obra a gente pode quebrar ela em duas dimensões, né? A dimensão contextual, que é o futuro que o Frank Miller constrói, que é extremamente interessante, e a dimensão humana, né? Como é que um personagem como o Batman envelheceria? Ele e seus personagens correlatos, como é que eles envelheceriam, né? Num contexto ainda pior do que o que eles deixaram. Então, em relação à primeira dimensão, a dimensão contextual, é aí que a obra é fantástica. Né? A dimensão humana também, mas a contextual por quê? Porque a obra envelheceu muito bem. Então ele mostra o mundo à beira do holocausto nuclear. Isso, a graphic novel é de 1985, né? Durante a Guerra Fria. O Muro de Berlim ainda existia, a Guerra Fria estava em pleno vapor. É aquele filme Day After, né? Que mostrou toda a preocupação em relação à guerra nuclear tinha sido 2 ou 3 anos antes, né? Então a obra foi escrita nesse contexto. E hoje, né, 39 anos depois da obra, né, que esse vídeo aqui é do comecinho de 2024, a gente se encontra de novo com essas mesmas preocupações, né? A gente se encontra de novo com essas mesmas preocupações, né? A obra aborda isso muito bem. Inclusive tem uma cena do Super-Homem intervindo no ataque nuclear da Rússia, da União Soviética na época, que hoje é Rússia, contra os Estados Unidos. Então era um contexto muito parecido com o que a gente vive hoje, né? E, e também extremamente relevante essa criação contextual dele do futuro, porque como é a Gotham City que o Batman com 55 anos encontra? É um Gotham City muito pior do que a que ele deixou, né? Em primeiro lugar, a estética do futuro que o Frank Miller enxergou naquela época é extremamente interessante. As pessoas, a moda, os costumes, tudo. Então as pessoas se vestem de uma forma meio circense, né, para a época, para 1985, e os comportamentos são também meio que efeminados, digamos assim, né. Então, assim, ele previu muita coisa, ele previu muitas tendências, né, e ele previu que o crime das ruas ia ser muito mais organizado, ia ter muito mais poder em relação à sociedade de uma forma geral, do que era naquela época, que é exatamente o que está acontecendo hoje, né? Então, essa criação contextual é extremamente interessante. E
Na dimensão humana, como é que o personagem principal, o Batman, chega aos seus 55 anos, depois de ter lutado a vida toda por justiça, depois de ter lutado a vida toda por um mundo melhor, ele encontrar a cidade muito pior do que o que ele deixou, nessas circunstâncias que eu descrevi, né? Então a resposta, segundo Frank Miller, que esse personagem ele envelheceria com um ranço muito grande, né? À beira, digamos assim, da psicopatia, né? E o Frank Miller, assim, à beira da psicopatia e quase da radicalidade em relação às soluções. E o Frank Miller mostra o Batman meio que como uma solução para esse novo mundo, o que é extremamente interessante, né? Então o Batman faz uma leitura, quando ele retoma as atividades, de tudo que está acontecendo e ele vai aplicando as soluções, né? Ele surge como solução para esse rumo que o mundo está tomando, né? Então, em relação às gangues de rua, a primeira coisa que ele percebe é que os equipamentos que ele usava para combater o crime antigamente não serviam mais para nada, então ele passa a usar equipamentos literalmente militares, né? O Batmóvel é literalmente um tanque de guerra, né? Exatamente como acontece hoje, né? É, e ele percebe também que a adesão em massa dos jovens para essas organizações criminosas que, que dominam as ruas é mais por uma questão de referência. Então ele percebe que não adiantaria só combater como se fosse uma guerra essas organizações, ele teria que humilhar os seus chefes, né? Então ele com 55 anos resolve criar uma situação para ele lutar corpo a corpo com o chefe, principal chefe de uma dessas organizações, que era um grande lutador corpo a corpo também, só que jovem e forte, né? É, ele percebe que tudo que a juventude precisa é de uma nova referência. E em relação às questões políticas, ele percebe que o fato do super-homem trabalhar junto com o governo americano é uma coisa extremamente perigosa, né? Porque a América representa, né, para a liberdade das pessoas. Então ele resolve, velho com 55 anos, enfrentar um super-homem alienígena super poderoso. E ele só tem uma coisa a seu favor: a sua inteligência, sua capacidade estratégica e os seus recursos financeiros e a ajuda dos seus velhos amigos, né, daquela época, que também envelheceram já à beira da psicopatia, como Oliver Queen, o Arqueiro Verde, né? Então, cara, é o seguinte, eu li essa obra pela primeira vez aos 13 anos de idade e fiquei fascinado na época. Aqueles quatro capítulos. O pessoal das antigas aí, raiz, colecionador de quadrinhos, devia ter esses 4 episódios, né? Eu tinha, né? Mas esse aqui é bem raro, viu? Eu meio que me arrependo um pouco de ter vendido aqueles 4, mas esse aqui também é bem raro. E assim, li de novo agora e fiquei impressionado como essa obra ganhou força com o passar do tempo, como é interessante a visão dele do futuro em relação a tudo que a gente está vendo hoje, né? E sobre o Frank Miller hoje é taxado de extrema direita, ele é boicotado, né, pelo pessoal woke, né? Vários canais de quadrinhos evitam falar sobre ele, não tem o mesmo destaque que o Watchmen tem, porque o Alan Moore tá no outro extremo do espectro político, né? Um comunista assumido, né? E o Frank Miller é interessante observar que quando ele começou a vida, ele morava no Hell's Kitchen, que era um bairro muito perigoso em Nova York, né? Que hoje é um bairro chique, né? O Meatpacking, mas na época era muito perigoso, Hell's Kitchen. E ele tinha muito pouco dinheiro, então às vezes ele não tinha nem dinheiro para comprar o material que ele precisava para começar a vida como desenhista. E ele foi várias vezes assaltado, várias vezes agredido, levava surra lá no Hell's Kitchen. Então ele foi tendo uma visão de mundo muito de acordo com a realidade, né? E essa visão está refletida aqui nessa, nessa obra, né? E, e algumas pessoas até acusam ele de ter se radicalizado depois em uma obra que ele fez sobre Holy Terror, né, sobre... Mas assim, eu não, eu acho que não. Eu acho que cada um tem direito a ter suas ideias, né? Eu não concordo em nada com as ideias do Alan Moore, por exemplo, e adoro as obras dele, adoro ver Vingança, adoro o Ótimo, apesar de não concordar absolutamente nada do que ele pensa.
E o Frank Miller, para mim, ele deve ser tolerado da mesma forma que a gente tolera o Alan Moore, né? Como um grande artista, espetacular. Quem não concorda, né? Eu já tendo a concordar mais com o Frank Miller, né? Então, tem aspectos muito interessantes, né? Eu adorei ter relido essa obra há pouco tempo. Eu reputo essa obra como uma das grandes obras literárias, dos quadrinhos, dos livros, né? E teve outros aspectos interessantes, né? A primeira vez que eu li, eu tinha 13 anos, agora eu não tenho 55 como o Batman, mas estou mais perto que longe, né? Estou perto já, né? Na data de publicação desse vídeo. E uma coisa muito interessante que eu notei foi o seguinte: quando ele voltou ativo, ele voltou para o combate corpo a corpo com homens jovens, né? Na flor da idade. E no começo se deu muito mal, se quebrou, né? O Alfred teve que remendar ele, que o Alfred é enfermeiro. E ele começou a perceber que ele tinha que mudar completamente a abordagem se ele quisesse lutar em alto nível, com homens mais jovens, mais fortes, né? Ele não podia pensar como um jovem, né? Usando o gasto de energia como a principal variável, né? Ele tinha que traçar outras estratégias. Eu também achei extremamente interessante, né? Que eu saiba, o Frank Miller não tem nenhum background de artes marciais, mas as abordagens dele sobre as coisas aqui eu achei muito interessantes, né? Uma história em quadrinho nunca é completamente verossímil em termos de luta, mas as mentalidades aqui são muito interessantes, né? E essa obra é fantástica. Eu notei que com o passar do tempo, o Watchmen ganhou mais, é mais comentada do que Cavaleiro das Trevas, mas na minha opinião é única e exclusivamente por uma questão de afinidade ideológica com o autor, porque Cavaleiro das Trevas é uma obra que, na minha opinião, é superior sim ao Watchmen, em vários aspectos. E quando eu reli ela agora há pouco tempo, eu fiquei assim impressionado como a construção que ele fez do futuro fez sentido, né? E ele era muito jovem na época, o Frank Miller, né? Muito jovem, né? E, inclusive, eu escutei um podcast do Joe Rogan essa semana com o Jack Snyder, né? Que foi o diretor do filme do Watchmen, de vários filmes da DC. E o Jack Snyder disse que o sonho dele é fazer o filme do Cavaleiro das Trevas. Aí o legado dele vai estar completo, né? Eu tenho minhas dúvidas se isso vai acontecer pelo seguinte, porque eu não sei se vocês notaram, essa obra aqui, ela não só essa obra, como o ano 1 também, ela foi retalhada e picotada, e vários trechos interessantes dessas obras foram inseridos em alguns filmes do Batman, separadamente, né? E na minha opinião isso aconteceu porque a questão dos direitos autorais de obras de quadrinho para o cinema ela é extremamente controversa, né? Porque o cara quando escreve um livro, ele é dono do livro. Já quando você faz um quadrinho para uma grande companhia, você não é dono daquela obra ali. Mas estão questionando isso judicialmente, né? O Stan Lee chegou a questionar, vários grandes artistas chegaram a questionar isso judicialmente. E eu acho que por isso eles preferiram aproveitar as ideias dessa obra, algumas ideias dessa obra em outras obras, né? Por exemplo, aquela cena na série do Christopher Nolan, aquela cena do Batman na caverna com morcegos, era do ano 1. A cena do Batman lutando com o Super-Homem com aquela armadura icônica veio daqui. Só que eles picotaram e acabou aproveitando só os elementos estéticos, que para mim é o que essa obra tem. Embora esteticamente ela seja maravilhosa, né? Um capítulo à parte, os elementos estéticos é o menos importante, né? O mais importante é o personagem em si, né? Esse Batman já à beira da psicopatia, né? Mudando todos os seus métodos de abordar os problemas. E o que mais que é interessante? Esse contexto, esse futuro que ele criou, esse contexto, esse futuro distópico de Gotham City e o mundo, né? Que é uma situação. Logo depois daquilo ali, a Guerra Fria acabou, né? A obra de 85, publicada no Brasil em 86. O Muro de Berlim caiu em 89, começo dos anos 90 acaba a União Soviética. E a obra passou a ser uma coisa meio histórica, mas de repente tudo isso que foi abordado aqui está à tona de novo. Inclusive tem aqui uma cena do Super-Homem tendo que lidar com o ataque nuclear russo, né? Ou qualquer coisa mais atual do que isso.
né? Toda semana o cara ameaça, né, na data de publicação desse vídeo, né, que vai atacar, né? Eu vou usar minhas armas nucleares, né? Então aqui a obra está super atual. Se você não leu, leia. Se você gosta só de livro, dê uma chance, leia, confie em mim. E se você não pretende ler, pelo menos assista esse vídeo para saber do que se trata, para não continuar repetindo que o Batman não necessariamente é coisa de criança. Tem versões para criança e tem obras literárias do Batman extremamente adultas, né, como as do Frank Miller, né? Essa e Ano 1. E é isso, pessoal. Gostei muito de fazer essa resenha, adoro essa obra. Não perca os vídeos correlatos do canal. Rony, que é do Frank Miller também, resenha do Rony. 10 melhores quadrinhos de todos os tempos. As obras do Alan Moore, né? E fique ligado no canal que a próxima resenha será desse livro aqui. Deixa eu pegar aqui. Opa! O Deserto dos Tártaros, que eu estou terminando de ler. Fique ligado que a próxima resenha será desse livro. Um dos livros preferidos do meu canal preferido de resenha literária, o canal Tatiana Feltrin. Ela adora esse livro aqui, né? E eu tô lendo aqui, já adianto que é realmente um livro muito bom, fantástico. Eu não tinha lido ainda por algum motivo, né? Mas vai ser a próxima resenha, então fica ligado aí, não perca, tá? E outra coisa é o seguinte, não perca o podcast no Spotify da Tatiana Feltrin. Começou agora essa semana e eu consumo muito conteúdo de internet dirigindo no carro, então para mim foi maravilhoso. Já assisti o primeiro, adorei, viu? Canal Tatiana Feltrin, meu canal preferido, disparado de resenha literária. E é isso, pessoal. Vou colocando o ponto final dessa resenha, preparar meu chá. Muito obrigado pela sua companhia e fique ligado aí no canal que já vai ter mais coisa. Tem muita coisa no radar aí pra gente conversar.